Ok. Boa tarde, gente. Já entrando pela noite, vamos começar a nossa reunião. Vamos ler um texto e comentar. É um texto sobre relacionamento, em que Jesus recomenda ver o Espírito no seu irmão, para que ele veja o Espírito em você. Então, vamos começar fazendo 5 respirações, inspirando e dizendo: vejo o Espírito único em ti, e expirando, para que possa ver o Espírito único em mim. Repetindo: vejo o Espírito único em ti, para que possa ver o Espírito único em mim. Então, vamos começar inspirando. Vejo o Espírito único em ti, e expirando, para que possa ver o Espírito único em mim. Vejo o Espírito único em ti, para que possa ver o Espírito único em mim. Vejo o Espírito único em ti, para que possa ver o Espírito único em mim. Vejo o Espírito único em ti, para que possa ver o Espírito único em mim. Vejo o Espírito único em ti, para que possa ver o Espírito único em ti. As 2 respirações completas em silêncio. E Ana vai ler uma oraçãozinha e fazemos assim. Então, boa noite para todos. A gente vai ler a oração da página 30 para alinharmos o nosso pensamento com o Espírito Santo. Que aí Jesus nos diz: nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para representar aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Nós estamos contentes em estarmos onde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai conosco. Nós seremos curados na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar em nossa mente. Amém. Amém. Amado Jesus, nós nos entregamos a Ti, nós entregamos a Ti a nossa mente, a nossa vontade, para que nos guie nesse estudo, para que nós possamos aprender o que quer que aprendamos para abandonarmos o ataque em nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vou compartilhar o texto. Está aparecendo aí, Gustavo? Tá, apareceu. Tá.
Então, gente, nós hoje vamos dar continuidade ao capítulo 6, né, as lições de amor, e hoje a gente está com a sessão 3, cujo título é Como Abandonar o Ataque. Então, Jesus vai aqui nos mostrar esse caminho. E aí, abandonar não significa que ele está sugerindo que a gente vai destruir ou desconstruir o ataque, é abandonar. E a gente abandona coisas que não têm significado ou que, mesmo que tenha significado, por alguma circunstância a gente acaba sendo obrigado a abandonar. Então, vamos ver o que Jesus nos fala aqui sobre esse modo de abandonar o ataque. Só um minutinho, deixa eu ver se tem alguém chegando aqui, Janete. Entrou, Janete? Ah, entrou. Pronto, então vamos começar aqui a leitura. Boa noite, Janete. Boa noite, Jané. Ela está chegando. Então vamos começar a leitura e vamos comentando. Hoje o texto é pequeno, né, são apenas 4 parágrafos, mas ele é muito consistente, como todo o livro. Né? Então vamos ver o que Jesus nos diz. Então, no parágrafo 1, ele fala: como enfatizamos, toda ideia tem início na mente de quem a pensa. Portanto, o que estende da mente ainda está nela, e ela conhece a si mesma por aquilo que estende. A palavra conhecer está correta aqui, porque o Espírito Santo ainda mantém o conhecimento a salvo em tua mente, através da sua percepção imparcial, né, da percepção imparcial do Espírito Santo. Por não atacar nada, ele, né, o Espírito Santo, não apresenta nenhuma barreira para a comunicação de Deus. Portanto, o que é, nunca é ameaçado. A tua mente, que é como a mente de Deus, não pode jamais ser profanada. O ego nunca foi, nem nunca será parte dela, mas através do ego, tu podes ouvir, ensinar e aprender o que não é verdadeiro. Tu tens te ensinado a acreditar que não és o que és. Não podes ensinar o que não aprendeste, e o que ensinas, tu fortaleces em ti mesmo, porque o estás compartilhando. Cada lição que ensinas, tu estás aprendendo. Então, a gente pode comentar nesse primeiro parágrafo. Aqui eu quero lembrar aqui, quando esse início que ele fala, né, como já enfatizamos, toda ideia tem início na mente de quem a pensa. Portanto, o que se estende da mente ainda está nela e ela conhece a si mesma por aquilo que estende. Isso aqui nos lembra o que a gente leu semana passada, no capítulo 6, da seção 2, lá no parágrafo 8, né, isso é a página 104, que é como Deus cria. Né? Então, ele fala aqui no parágrafo 8. Deus criou os seus filhos estendendo o seu pensamento, né, o pensamento de Deus, e retendo as extensões do seu pensamento em sua mente. Todos os seus pensamentos são, assim, perfeitamente unidos entre si e em si mesmos. E o Espírito Santo te capacita a perceber essa integridade agora. Então, aqui ele fala, né, todo pensamento tem início na mente, né, de quem pensa, e ele se estende a partir da mente, né? Então, ele se estende da mente, o que se estende da mente ainda permanece, ainda está nela. Então, assim, não é porque eu estendi que aquilo se descolou da mente, né? Assim como Deus estende, mas o pensamento continua retido na mente. Então, tudo é uno, não tem nada separando, nada solta, tudo é uno, né? Estende e permanece, porque Deus estende e retém. Então, só que no caso do Filho de Deus, né, Jesus fala, a mente conhece a si mesma por aquilo que estende. Né? Então, o conteúdo do que ela estende é que faz ela conhecer a si mesma.
E aqui ele usa a palavra conhecer, porque o que Jesus fala, o Espírito Santo, ele ainda mantém o conhecimento a salvo em nossa mente, né? Em tua mente, através da sua percepção imparcial. Então, como o Espírito Santo tem uma percepção imparcial, ele não vê a divisão, né? Ele vê a perfeição, ele mantém em nossa mente o conhecimento, ele está aqui, né? Nós vamos nos lembrar do conhecimento. Aqui nós estamos fazendo, na verdade, um curso para nos lembrarmos do conhecimento. Porque o Espírito Santo ele tem esse papel, né? Ele é a ponte entre nós e o reino de Deus, nós e o Pai, né? E ele sabe que em algum momento a gente vai se lembrar de que o conhecimento está aqui como sempre esteve. Que Deus, né? Porque é criação de Deus. Nada que Deus cria tem fim. Então o conhecimento está em nossa mente porque Deus criou o conhecimento, né? Em nossa mente. Deus colocou o conhecimento aqui. Então, nada pode tirar isso. E ele fala também, por não atacar nada, o Espírito Santo não apresenta nenhuma barreira para a comunicação de Deus. Então, como o Espírito Santo tem a mente totalmente, a percepção totalmente imparcial, e a mente, né, una com o Pai, ele, com Deus, ele ele não oferece nenhuma barreira para, ele tem uma comunicação direta e fluida com Deus, que não é o caso da mente dividida, né? A mente dividida, ela perdeu essa comunicação direta com Deus, porque ela teve algum pensamento que ela não conseguiu comunicar, porque Deus não compreendeu, né? Deus só percebe, só conhece a integridade. E esse filho pensou algo que dissociou dessa integridade. E aí ele perdeu essa comunicação direta. Isso é a mente separada, né? Aquela mente que pensou de forma separada. Então, é o que ele fala, portanto, o que é nunca é ameaçado. Então, como o conhecimento está salvo em nossa mente, nada pode ameaçar esse conhecimento. Um dia nós vamos nos lembrar dele. E ele fala, atualmente, que é como a de Deus, não pode jamais ser profanada. O ego nunca foi, nem nunca será parte dela, mas através dela, mas através do ego, tu podes ouvir, ensinar e aprender o que não é verdadeiro. Então, o ego, ele não faz parte da mente criada por Deus. O ego, ele é um pensamento, ele é uma ideia nessa mente, mas ele não é a própria mente. E a mente foi criada por Deus. Deus não criou o ego. O ego, ele é um pensamento dissociado, mas ele não é a mente. E aí ele fala mais adiante, tu tens te ensinado a acreditar que não és o que és. Então, por dar ouvidos ao ego, né, a essa mente separada, a esse pensamento de separação, a gente vai acreditando que não somos o Filho de Deus. Né? Então, a gente se esqueceu de que é o Filho de Deus. A gente não resiste a lembrar, inclusive. Né? E aí ele fala mais adiante, não podes ensinar o que não aprendeste, e o que ensinas, tu fortaleces em ti mesmo, porque o estás compartilhando. Cada lição que ensinas, tu estás aprendendo. Então, a sequência é essa, né? Eu acredito, ensino e aprendo. Então, eu só ensino o que eu acredito. Então, eu tenho que ter uma crença antes, né? Uma ideia para que eu possa ensinar e aprender na medida em que eu vou ensinando. E esse ensinamento aqui é o testemunho, não é que eu vou ficar dando aula disso, né? É o testemunho, através da experiência, é que eu vou, através do falar, do fazer e do sentir, é que eu vou comunicando, né, a crença que está em minha mente. Isso acontece, né? Isso aí normalmente é assim, né? Tudo que nós fazemos no mundo está comunicando algo em que a gente acredita. Então, reflete uma crença na mente. Então, que crença é essa que está em nossa mente que a gente anda comunicando, né, para a filiação de Deus e aprendendo? Na medida que a gente vai ensinando, né, a gente vai aprendendo.
Aquilo vai se tornando cada vez mais forte em nossa mente e vai se tornando cada vez mais verdadeiro para a nossa mente. Alguém quer fazer algum comentário? Eu queria comentar. Esse parágrafo é um exercício de autoconhecimento, né? Ele dá tanta pista aqui. Inclusive, ele fala: a palavra conhecer está correta aqui, porque o Espírito Santo ainda mantém o conhecimento a salvo em tua mente, através de sua percepção imparcial. Quer dizer, o Espírito Santo ainda mantém a sanidade em nossa mente, apesar do ego, apesar dos pensamentos de separação, lá no fundo, o Espírito Santo mantém a sanidade. Eu estava experimentando isso hoje de tarde, né? E no passar do dia, os acontecimentos agradáveis passam e os desagradáveis também, e às vezes a gente fica colapsado no desagradável. E é isso que ele está dizendo aqui. Apesar disso, o Espírito Santo mantém a sanidade em sua mente e está no silêncio. Aqui ele fala até no agora. Não, foi no que Ana leu atrás, É lá no parágrafo 8, no né? parágrafo 8, exato. O Espírito Santo te capacita a perceber essa integridade agora. É isso que o Espírito, essa sanidade que o Espírito Santo guardou na gente, a sanidade do agora. Essa sanidade está guardada. Ela está entre o pensamento que está passando e que ainda não chegou. Ali está a sanidade. E isso é o que é o Espírito Santo, isso que é que somos nós, e é o que Deus é. A Trindade Santa, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Está entre o pensamento que está passando e o que ainda não chegou. Como certas, no budismo, os Advaitas chamam, né? A mente pura, né? A mente imaculada, onde nada pode abalar. Né? Nada Essa é, pode ferir. é, essa é a sanidade. Aliás, esse é o milagre do curso. O curso faz jus ao milagre por isso, né, para mim, por essa experiência de você é o que você não sabia que era. Como diz aqui, por não atacar nada, ele não apresenta nenhuma barreira para a comunicação de Deus. Portanto, o que é nunca é ameaçado. Essa santidade, essa integridade, este agora, nunca vai ser ameaçado, porque ele está fora da mente, ele está fora do tempo e espaço. Exatamente. É apenas uma decisão nossa de querer olhar para isso, né, Gustavo? Uma decisão que a É, gente toma em nossa mente, guiado pelo Espírito Santo, de aceitar olhar para isso, né? Para a gente poder se lembrar do que nós somos verdadeiramente. é, e eu sinto e digo também que realmente para mim não é fácil, né? Você se conservar com uma mente pura, para mim é andar numa slackline, né? Aquela fitazinha onde o cara anda se equilibrando, né? Mas Sim. é isso aí. O agora é essa, o agora é a fita, né?
O que desequilibra é o pensamento que está passando e o pensamento que ainda não chegou. O tempo desequilibra a É, mente pura, né? essa relação da tela com o filme é muito clara aqui na linha 5, que fala, portanto, que nunca pode ser na linha 6. Atualmente, né, seria a tela, né, que é como Deus, como a de Deus, não pode jamais ser profanada. O ego nunca foi nem nunca será parte dela, mas através do ego, tu podes ouvir, ensinar e aprender o que não é verdadeiro. Então, a tela é a mente que Deus criou, e eu posso jogar nessa tela aquilo que eu acredito, né? Então, eu posso, inclusive, jogar nessa tela algo que eu não acredito. Aliás, algo que não é verdadeiro, mas que eu acredito que é, e eu quero continuar acreditando que é. Então, o filme está ali rodando, que é um filme que eu escolhi, mas eu posso mudar o filme, né? Eu posso colocar ali, eu posso tirar o filme, né, desligar o projetor e olhar para a tela, né, que é a mente de Deus, como Deus a criou. E aí eu vou me reconhecer como filho de Deus e Deus como meu pai, como criador. E o agora é justamente a possibilidade de mudança de pensamento, né? Quando o pensamento está compulsivo e você quer mudar, você tem que chegar para o agora para criar um espaço entre os pensamentos. Senão você não sai da É, compulsão. exatamente. Você tem que ir lá e no lugar que você, no lugar limpo, né? Que é É, é. que você possa realinhar com o Espírito Santo, né? Pois é, você pode reeditar o filme. Sim. É como fazer assim. Eu trabalhei muito, eu fiz fotografia há um tempão. Eu tinha um laboratório em casa, né? Uhum. E eu passava, assim, eu adorava trabalhar no laboratório. E ficava assim, montando fotografias, né? Às vezes eu tinha uma série de fotografias da mesma coisa, e você pega uma fotografia que não tem nada a ver com aquela série e joga entre uma e outra e cola no papel. Isso é editar uma fotografia. No cinema também eles usam muito isso, né? Eles Sim, pegam o filme é uma sequência de fotografia. Entre uma fotografia e outra, ele bota outra cena. Então faz outra edição, corta a compulsão do filme com outra cena. E isso é um recurso incrível, né, para nossas compulsões mentais, né? sim. Vamos lá para o parágrafo 2, então. Tem que diminuir Eu um pouco. queria só fazer uma observação, boa noite. Boa Sim, noite. Essa questão do aqui e agora, claro que o que eu vou falar, os animais, eles não têm pensamento, mas na questão de estar só naquele instante santo, se você, eu observo muito aqui em casa, eu tenho um cachorrinho e tenho um gato. Então, ele está sempre focado naquilo que ele está fazendo. Então, ele nunca está no presente, ele nunca está no futuro. Ele está ali, ou ele está na comidinha, ou ele está numa graminha que ele está ali, ou ele está numa observação de um passarinho, o que for. E quando eu chamo a atenção, que ele se volta para mim, então aí sim a atenção dele é plena para o chamado que eu dei. Da mesma forma uhum, que a atenção dele é plena na comida, ou num objeto, num brinquedo. E eu acho isso muito fantástico, a forma como tem essa integração, né, da natureza, como esse amor divino, ele se funde nos animais e nós também podemos nos fundir com eles também, né? sim. É, mas é bem lembrado. Assim como as crianças pequenas, né? Elas também estão Ah, sempre Uhum. nesse agora. Elas estão sempre plena na inocência, porque isso aí é a inocência, né? E a expressão da inocência do Filho de Deus.
Então, está sempre em estado de presença, né? De presença, de agora, né? Eles estão inteiros ali, plenos, naquele momento. As crianças têm muito essa intuição, né, de estar presente, sem esforço algum. É natural, até certa idade isso é natural nelas. Os animais também, os animais até adultos, eles têm isso. Né? Os animais sempre, né? Porque eles não perdem essa inocência, esse estar presente. Eles estão sempre, como a Janete comentou, né? Tudo é presença para eles. Eles são pura presença. Então, aqui no parágrafo 2, o que ele fala, né? Então, na última linha do parágrafo 1, ele fala: cada lição que ensinas, tu estás aprendendo. Então, o que vale a pena ensinar? Né? Para responder o título, né? Como abandonar o ataque. Então, o que vale a pena ensinar para que a gente consiga abandonar o ataque em nossa mente? Então, ele fala: é por isso que tens que ensinar apenas uma lição. Se é que vais ser livre de todo conflito, tens que aprender só com o Espírito Santo, e tens que ensinar só através dele. Tu és só amor, mas quando negas isso, fazes do que és algo que tens que aprender a lembrar. Eu já disse que a mensagem da crucificação foi: ensina só amor, pois é isso que tu és. Entre aspas. Essa é a única lição perfeitamente unificada, pois é a única lição que é una. Só ensinando-a podes aprendê-la. Conforme ensinas, assim aprenderás, né? Entre aspas. Conforme ensinas, assim aprenderás. Se isso é verdadeiro, e de fato é verdadeiro, não te esqueças de que o que tu ensinas, estás ensinando a ti mesmo. E naquilo que projetas ou estendes, tu acreditas. Então, alguém quer fazer algum comentário desse parágrafo 2? É lindo, né? Essa última frase que ele fala: é naquilo que projetas ou estendes, tu acreditas. Então, tem que ter uma crença, e essa crença é projetada ou estendida. E eu só estou projetando ou estendendo porque eu acredito, né? E a cada vez que eu projeto ou estendo, eu acredito mais ainda, eu fortaleço essa crença em minha mente. E é o que ele fala aqui no começo, né? É por isso que tens que ensinar apenas uma lição. E tens que aprender só com o Espírito Santo. E tens que ensinar só através dele. Isso aí me lembrou também a sessão anterior, que é a alternativa para a projeção. Lá no parágrafo 10, ele fala, uma alternativa para a projeção, né, uma das orientações é voltar toda a tua mente para Deus, porque ela nunca o deixou. Então, ensinar apenas uma lição, né, aprender só com o Espírito Santo, ensinar só através dele, é isso, é voltar toda a tua mente para Deus. Porque se a minha mente não estiver toda em Deus, né, pensando com Deus, pensando como Deus, como que eu vou aprender só com o Espírito Santo? Mas se eu estiver na mente dividida, eu vou estar ali com dois professores. E aí eu vou ficar na confusão, né, de dois professores e vou ficar no medo, porque se eu estou na mente dividida, eu estou no medo. Então, aqui ele nos orienta a aprender só com o professor, só com o Espírito Santo, e ensinar só através dele. Então, o Espírito Santo, tudo que eu pensar, falar ou agir, vai ter um reflexo da presença do Espírito Santo. Então, eu ensino através dele. Então, eu vou dar testemunho da presença do Espírito Santo em minha mente, da minha sintonia com o Espírito Santo. E tudo que eu fizer, falar, ó, a gente vai expressar essa sintonia com o Espírito Santo. E aí ele fala, né, em seguida, tu és só amor, mas quando negas isso, fazes do que és algo que tens que aprender a lembrar. Então, quando eu nego que eu sou só amor, quando eu estou na mente dividida, que é a mente do medo e da culpa, então, se eu estou lá, eu não estou no amor, porque são dois sistemas de pensamento. Se eu estou no amor, eu não estou no medo. Mas se eu estou no medo,
eu desfoquei o amor. Então, se eu nego o amor que eu sou, eu vou ter que aprender a me lembrar de que eu sou só amor. Olha só, hein? Eu vou ter que aprender a me lembrar, porque se eu nego o amor, eu esqueço que eu sou isso. Aí eu vou ter que aprender a me lembrar. Então ele fala, essa é a única lição perfeitamente unificada, pois é a única lição que é una. Ensina só amor, pois é isso que tu és, que é a mensagem da crucificação, né? A mensagem da crucificação, ele fala, repete isso, né? Repete isso. Quantas vezes você conseguir, para que isso entre na mente. Ensina só amor, pois é isso que tu és. E ele fala, essa é a única lição perfeitamente unificada, porque é a única lição que é una. Só ensinando essa lição podes aprendê-la. E aí ele fala, conforme ensinas, assim aprenderás. Então, tudo que eu fizer pensar e falar, vai refletir esse pensamento. Eu sou só amor. E aí eu vou aprender isso. Então, não tem que ficar primeiro aprender para depois ensinar, não. Eu tenho que, na minha experiência, eu refletir esse pensamento. Eu sou só amor. Mesmo que ele ainda não esteja tão claro para mim, porque eu estou meio esquecida dele, né? Eu empurrei ele para o fundo da mente, porque vieram muitas ilusões para encobrir isso. Mas na medida em que eu vou repetindo isso, e que eu vou refletindo isso no, né, no que nos meus relacionamentos com o mundo e com as coisas, eu vou aprender que eu sou só amor. Eu vou me lembrar, eu sou só amor. E aí isso passa a fazer sentido para mim, porque eu vou me lembrar. E aí ele fala, o que projetas, naquilo que projetas ou estendes, tu acreditas. Então, eu acredito, se eu acreditar que eu sou só amor, eu vou estender amor, porque projetar, o ego é que projeta, né? O espírito estende. Então, se eu acreditar que eu sou só amor, eu vou estender isso. Então, e tudo que eu fizer vai refletir essa certeza de que eu sou só amor. E aí, o que eu já falei, né? Mesmo que isso ainda seja um pouco estranho para mim, porque eu estou muito desidentificada dessa minha real identidade, em algum momento isso vai saltar na minha mente como verdade. Alguém quer fazer algum comentário? Eu vou comentar aqui. Tens que aprender só com o Espírito Santo e tens que ensinar só através dele. Tu és amor, mas quando negas isso, fazes do que és algo que tens que aprender. É isso que acontece com a gente, né? O ego domina a situação, né? A gente só ouve o ego. É como se tivesse duas mentes, né? A mente do ego fala primeiro. A do Espírito Santo, ela está lá no fundo, guardada. E a gente precisa fazer uma autoinvestigação sobre isso, silenciar a mente do ego para que a do Espírito Santo venha à tona, né? Então, a gente tem que acalmar a mente para ouvir a voz de Deus. Eu sinto muito essa necessidade de silenciar a mente, principalmente durante o dia, né? Porque ela fica muito corrida, até Sim, que vem a sanidade. Porque, como Ken Alpinick diz no comentário dele, que a mente egóica é esquizofrênica. A gente sofreu um surto. Ele é literal nisso, ele é bem radical. sim. E é isso que acontece com a gente, essa insanidade. É o ego falando
em vez da gente. Nós não somos isso. Nós temos que discernir, né, entre essas duas vozes e escolher a que a gente quer ouvir, mesmo que seja um eco longínquo, né? Às vezes chega uma luz num instante santo, é por isso que existe o instante santo. Esse instante santo que colapsa a voz do ego, o agora. É a graça de Deus no tempo, é a eternidade experimentada no tempo. É o instante santo, é a sanidade no tempo, porque, como diz quem, o ego é esquizofrênico. Sim. A gente só tem sanidade no instante santo. E é escutar a experiência, olhar para a experiência de Jesus, né? Ele fala aqui mais de uma vez, eu escutei uma única voz. Então, você vê que ele, nem numa experiência extrema da crucificação, ele deixou de ouvir uma única voz. Tanto é que ele não sentiu raiva, porque ele continuou ouvindo o Espírito Santo e ensinando através do Espírito Santo, mesmo naquele momento mais crítico, né, pelo qual ele passou. Então, e aí que ele fala, nós somos iguais. Se eu fiz, você pode fazer. Essa semana aí eu estava lendo um autor que ele fala sobre o trauma. Né? E Jesus nos ensina, nosso trauma foi a separação. Né? Uhum. A separação da unidade. Era tudo um. A gente separou, criou um cosmo, um universo onde tudo é literalmente separado. Literalmente, vírgula, mas hoje até a ciência está encontrando um ponto de unidade nas coisas, né? No estudo das pequenas partículas. A ciência quântica está levantando esse discernimento, né? Como a experiência eu acho incrível, a experiência da dupla fenda. Quando a partícula, para passar por uma dupla fenda, ela se torna onda. Ela, como onda, ela passa na dupla fenda, a partícula nunca. E é isso que acontece com a gente. O ego é a partícula, aquela coisa dura, sofredora, que não muda de opinião. E a gente, como onda, a gente passa na dupla fenda, tranquilo. E a yoga faz essa distinção também, ele chama criar o discernimento entre Purusha e Prakriti. Purusha é Deus, Prakriti é a separação, é o trauma da separação. E ele entende, ele acha que o Purusha nunca se mistura com a separação, com a Prakriti, né? Ele chega próximo, inclusive influencia ela para o bem, mas nunca se mistura. É como aquela frase do início da introdução do curso, né? Nada real pode ser ameaçado. Então, Deus nunca pode ser ameaçado pela natureza, pelo trauma da separação. Nunca. A verdade não vê a separação, né? A verdade só vê o que é real. Tem um diálogo naquele livro de desaparecimento do universo,
E o Pussá, que parece que é o São Tomé, a encarnação de São Tomé, diz para o autor que Jesus desconsiderava completamente a percepção. E é isso que Jesus diz no curso o tempo todo. O que nós percebemos é o trauma da separação. Quando a gente olha para o mundo, o que a gente percebe é o trauma da separação, que não é o que a gente é. Esse é o milagre. Porque Jesus via o falso como falso, né? Nós vemos o falso como verdadeiro. Ele não, ele via o falso como falso. Para ele, estava tudo claro. Ele viu tudo. Tudo que era para ser visto, ele viu. Bom, podemos para o parágrafo 3, então? Vamos. Então, aqui no 3 ele fala: a única segurança está em estender o Espírito Santo, porque na medida em que vês a sua gentileza nos outros, a gentileza do Espírito Santo nos outros, a tua própria mente percebe a si mesma como totalmente inofensiva. Uma vez que possa aceitar isso plenamente, ela não vê nenhuma necessidade de se proteger. A proteção de Deus, então, desponta sobre ela, assegurando-lhe estar perfeitamente segura para sempre. Os que são perfeitamente seguros são totalmente benignos. Eles abençoam porque sabem que são abençoados. Sem ansiedade, a mente é totalmente benigna, e porque estende beneficência, é beneficente. A segurança é o abandono completo do ataque. Nenhuma transigência é possível nisso. Ensina o ataque em qualquer forma, e tu terás aprendido e serás ferido por ele. Porém, esse aprendizado não é imortal, e podes desaprendê-lo, deixando de ensiná-lo. Então, aqui ele fala, né? A segurança é o abandono completo do ataque. E onde está a segurança, gente? Está em estender o Espírito Santo, que é o que ele falou no parágrafo anterior. Ensina apenas uma lição. Né? Aprende só com o Espírito Santo e ensina só através dele. Então, é manter o Espírito Santo em nossa mente o tempo todo. Na verdade, a gente se distrair, né, nos julgamentos, que a gente, né, que a mente egóica, ela é viciada no julgamento, né? Ele é a chave para ela se manter, inclusive, né, porque o julgamento leva ao medo, né, fortalece o medo em nossa mente. Então, ele vem falar aqui, né, que a segurança é o abandono completo do ataque. Então, é o exercício, né, a gente querer nessa segurança, que essa segurança está unicamente na consciência da inofensividade na nossa mente. Ou seja, na consciência da integridade. É aí que está essa segurança. A mente dividida, ela é amedrontada, ela é insegura. A segurança está unicamente, a nossa segurança, né, está unicamente na mente íntegra. Porque na integridade é que a gente percebe que nós somos totalmente inofensivos. Nós somos a inocência do Filho de Deus. Então, na inocência, ele não tem medo, porque na inocência ele é completo, ele é íntegro, então ele não tem culpa e não tem medo. Então, ele está perfeitamente seguro. Então, nós só experimentamos essa segurança quando a nossa mente está na consciência da integridade. E ali a gente tem também a consciência da proteção de Deus. Porque ele fala aqui no 3, a proteção de Deus, então desponta sobre ela, né, sobre a mente, inofensiva, né, que está na consciência da inofensividade, e assegura ela assegura ela que ela está perfeitamente segura para sempre em Deus. Então, a nossa segurança está somente em Deus.
Se a gente está na mente dividida, nós vamos sentir insegurança e achar que nós podemos ser atacados. E o corpo pode ser atacado, né? Na ilusão, o corpo pode ser atacado. Mas o Filho de Deus jamais pode ser ferido. Ele jamais pode sofrer qualquer ataque. O Filho de Deus, ele é a verdade. E a verdade é criada por Deus. O que é criado por Deus é inatacável. Então, se a gente está na consciência da inofensividade, a gente está na segurança e na confiança perfeita em Deus e no Espírito Santo. A segurança, então, é o abandono completo do ataque. Então, a inofensividade é o abandono completo do ataque. E ele fala, nenhuma transigência é possível nisso. Então, o menor julgamento já é transigência. Eu já estou, né, na mente que ofende, né, na mente que fere, que é a mente separada, né, a mente dividida. Então, a segurança é o abandono completo do ataque. Então, eu não posso ceder nem 1 milímetro para o ataque, porque aí eu estou fora da inofensividade. Aí eu vou me sentir insegura e em risco de ser atacada. E aí eu vou atacar porque eu vou ficar no medo. Então, aí todo o ciclo do ego, né, gira, né, quando eu caio nessa armadilha. E aí ele fala no final, né, esse aprendizado, né, do ataque, ele não é imortal. Eu posso desaprender o ataque se eu deixar de ensinar. E como que eu deixo de ensinar o ataque? Estando na consciência da integridade, que ali não há outro, né? Não há o que atacar, nem o que ser atacado. Então, é na consciência da integridade que eu estou a salvo, né? Isso é que é a minha salvação, é estar nessa consciência, como filho de Deus. É da consciência de que eu sou o filho de Deus e Deus é o meu Pai, o meu Criador. Essa é a salvação. Alguém quer comentar, gente? Eu vou comentar. Esse parágrafo vai para a minha receita de bolo. Se, se você fizer o que está escrito aqui, é uma receita de cura. Impressionante, impressionante. A segurança é o abandono completo do ataque. Tem uma lição, Gustavo, que fala: a segurança está em ser sem defesas. É o abandono do ataque, né? É isso, fala sobre isso. E é isso. E é impressionante, a gente sente que quando você, mesmo em pensamento, quando você ataca em pensamento, você se sente atacado por outros pensamentos É que verdade. podem ser seu e também não podem ser seu, até dos outros. Que parece que o pensamento do ataque se estende a outros e os outros lhe atacam, mesmo sem você verbalizar isso. É Mesmo sem eu ter impressionante. consciência disso, né? Eu sinto isso, rapaz, calado no silêncio, sem ninguém me atacar, mas eu sinto que quando meu pensamento é de ataque, vem de lá ataque. Por isso a importância da nossa vibração tá alta, né? Sempre os pensamentos elevados, pensando só no bem. E mesmo quando vem aqueles pensamentos menores, né? Já imediatamente substituí-los, né? Para que a mente registre só a bondade, né? A bondade de Deus. E aí o que é que pode pegar, né? Se você não emite ataque. Você vai estar na segurança, né? Na proteção de Deus, consciente da proteção de Deus, que aí você vai ter consciência da proteção de Deus, que Deus está presente, porque você está presente nele. Sua mente está em estado de presença, em estado de Cristo. Então, nesse estado,
você se sente em segurança, perfeita segurança. Nesse estado, nada pode ser ameaçado, né? Sim. Isso é cura, isso é integridade, né? Isso é sanidade. É. Se nem doença física você vai ter. E a doença física vem de pensamentos de ataque, É. que parece que ela se transforma num corpo, numa doença. É como se você se expõe a um vírus, né? De doença. Quando É, você, você ataca o corpo, né? é, Porque o medo te leva a atacar o corpo. Chega um ponto que ela ataca o corpo também. você vê que é sanidade em todos os sentidos, né? De corpo, de mente, né? Sim. E lembrando que o nosso corpo tem 70% de água, né? Então a água ela se molda conforme o recipiente que ela está. Então, se eu tenho pensamentos ruins, meu corpo todo vai vibrar naquilo. E os pensamentos bons também, né? Então, assim é também com o que está sendo falado, né? A importância, né? Da, é, antigamente, é, lá na época dos meus avós, tataravós, era mais fácil viver. Hoje está tudo assim tão mais fácil, as informações, a acessibilidade a livros, tudo. E você tem o conhecimento, como nós estamos falando agora, sobre da onde vem a doença. E eu digo que lá na época dos meus tataravós, eles não tinham essa percepção, né? Ah, então vivia-se, eu acho que de uma forma inocentaura, né? Inocentaura é ótimo. É o novo ser que descobriram, né, Janete? Eu sempre costumo dizer isso, sabe? Ah, Lá era mais fácil, né? Hoje tá muito difícil viver. Eu agradeço muito a Deus, por ter nascido numa outra geração e eu tenho assim muita compaixão por essa geração de agora. Eu fico vendo meus sobrinhos, né? Os jovens mais próximos. E hoje eu estava lendo uma reportagem que essa geração que vem agora e que já está aí não vai construir nada, não vai ter condição de ter as coisas, porque é uma geração que está agora preocupada só em viver uma emoção, uma sensação, adrenalina, né? Não pensa assim num futuro. E eu achei aquilo assim uma reportagem, um texto que eu li forte, mas verdadeiro. E naquele momento que eu li, eu pedi que Deus possa ter misericórdia. Deus possa ter misericórdia, né? Nem são todos os jovens, mas que alguns possam ter o prazer de construir as coisas, deixar um legado, né? na verdade, o futuro não existe, né? Aqui pelo ensinamento de Jesus, né? Só o real, só agora é real. Então, essas situações da ilusão, a gente entrega para o Espírito Santo, que a gente não sabe como olhar para isso, a gente não sabe qual é o propósito disso. Então, é entregar para o Espírito Santo, né, para ele fazer o julgamento que ele faz, ele só faz um julgamento. O Filho de Deus é inocente, ele nunca pecou. Então, entregar para ele né, porque a gente não tem capacidade para compreender isso ainda, né? A gente vai É, acordando do sonho e a nossa compreensão vai aumentando, mas aquilo que a gente não compreende, mesmo que a gente compreende, é entregar para o Espírito Santo e ele ser o nosso guia. É o que ele fala aqui. Tem que aprender só com ele e ensinar só através dele. Então, é olhar com misericórdia, né, como você falou, mas entregar para ele é, conduzir. foi o que eu pensei. Mas eu voltando aí no Centaura, eu acho que era tão mais fácil você
sentar em volta do fogão, trocar uma receita de crochê, de tricô, uma receita de bolo, né? Falar dos filhos, dos netos, alguma coisa assim. A vida era mais simples, era mais gostosa de viver. Mas também Hoje é muito são, desafiador, né? mas são também, assim, um pouco de fantasias que a gente faz, porque hoje em dia se faz tudo isso, só que se faz isso aí e muitas outras coisas mais. Não dá para ficar, né, comparando, né, a vida passada com Uhum. agora, porque no final tudo é ilusão, né? É o que É, a gente está aprendendo aqui, é tudo ilusão. São tudo enredos que a mente cria para poder se distrair da verdade. Então, nosso aprendizado aqui é escolher a verdade, né? isso. Eleger o Espírito Santo como nosso professor e deixar ele nos guiar nos É, nossos pensamentos, palavras e ações, isso. porque nossa mente ela distrai e constrói histórias o tempo todo, né? Então, o que ele fala aqui, o que é que vale a pena ensinar? Cada lição que ensinas, tu estás aprendendo. Ele fala, é por isso que tens que ensinar apenas uma lição. E essa lição a gente aprende com o Espírito Santo. Uhum. Né? É. Porque É tá, como o Gustavo falou outro dia, né? Que maravilhoso nós podermos ter acesso a esse livro. Entre milhões, bilhões de pessoas, agora aqui estamos, né? Em três, falando da luz, falando sobre uma abertura de consciência. Tudo isso é imensurável, porque né? assim, o mundo, Privilégio, né? Poder viver esse momento com o vocês. ego ele não fornece resposta para nada. A gente tem questões, 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 e todas não respondidas, porque o ego não sabe responder. Por isso É, que o Espírito Santo é o nosso guia, o nosso único guia, porque ele nos mostra, né, o caminho para a verdade. E aí todas as questões do mundo, elas vão se desfazendo, porque elas, no final elas não têm significado. E a gente vai aprendendo isso. Então a gente sai daquela angústia de não ter respostas para as nossas questões do mundo, porque elas realmente não significam nada. E a gente vai aprendendo isso na medida em que vai sendo fiel a essa escolha de um único professor, né, que é o Espírito Santo. É, é, essa coisa de que Janete falou, de gerações, das novas gerações, eu sinto que essa nova geração é, vai ter que acontecer coisas incríveis para que se tome pé da situação. E não vai ser fácil, né? Ao mesmo tempo, tem uma contrapartida. Por exemplo, agora, o que a gente está fazendo aqui. A gente está tendo um acesso remoto pela internet de uma coisa maravilhosa, da mensagem de Jesus. E isso se passa para o mundo inteiro via internet. Né? Eu teve um tempo que eu viajava muito para fazendo meditação, né? Só para eventos de meditação. Quer dizer, também não era só meditação, era meditação e isso que a gente está falando, fazendo aqui agora. Falando sobre, né? Então, eu ia para eventos assim de 8 mil pessoas, 10 mil, 30 mil. Já fui para evento de meditação de 100 mil pessoas. Nossa. Na Índia, você ouvia uma mosca passando e uma pessoa falando e não dava para todo mundo ver, então as 100 mil pessoas ficavam assim numa planície, todo mundo sentado no chão, e telões intercalando, né? Tipo de 20 mil pessoas no telão, para todo mundo ter, ouvir direitinho e comodamente. Mas no mundo também está acontecendo esse tipo de coisa, né? E a internet facilitando
essa comunicação. Sim. Mas quando você vê, eu vejo meus sobrinhos, as pessoas de 18, 20, 30 anos, é uma loucura, né? Um disparo, é um descaminho. E eu mesmo procurando aqui regular a mídia, né? Que a mídia tem seu lado nocivo, né? Mas talvez isso facilite o trabalho do Espírito Santo, né? Porque nós somos uma geração com vários apegos e muitas certezas em relação a coisas do mundo, né? A, as soluções do mundo como se fossem a única verdade. E eles não têm nada muito claro na mente deles, né? Então, eu acho que há menos verdade, a falsa verdade a ser desconstruída, talvez. Mas, de qualquer maneira, são interpretações nossas, né? Eu sou assim, por exemplo, eu quero estar inteirado do mundo o mínimo possível, mas está. Mas as pessoas estão colapsadas no tempo, na política, nas guerras, isso é muito diferente. Pois é. Podemos ir para o 4, então? Vamos. Então, vamos lá. Aqui no 4 ele fala. Bom, então, no 3 ele fala, final, né? Porém, esse aprendizado não é imortal, né? Esse aprendizado do ataque, e pode desaprendê-lo deixando de ensiná-lo. Então, como deixar de ensinar, né? Então, ele vem falar aqui no 4, ele fala o seguinte, já que não podes deixar de ensinar, a tua salvação está em ensinar exatamente o oposto de tudo aquilo em que o ego acredita. É desse modo que vais aprender a verdade que vai libertar-te e manter-te livre enquanto os outros a aprendem de ti. O único caminho para se ter paz é ensinar a paz. Ensinando a paz, tu mesmo tens que aprendê-la, porque não podes ensinar o que ainda dissocias. Só assim podes ganhar de volta o conhecimento que jogaste fora. Tu tens que ter uma ideia para compartilhá-la. Ela desperta na tua mente através da convicção que vem de ensiná-la. Tudo que ensinas, estás aprendendo. Ensinas o amor e aprende que o amor é teu e que tu és amor. Então, é interessante que ele fala aqui no começo, já que não podes deixar de ensinar, então, assim, nós ensinamos o tempo todo. A gente ensina a separação, ou ensina o amor, né? Ou ensina o medo, ou ensina o amor. Mas a gente está ensinando o tempo todo. Tudo que a gente pensa, fala e faz reflete nossas crenças. Então, o que ele fala, como você não pode deixar de ensinar, então ensina o que vale a pena, né? Então ensina o oposto daquilo que o ego acredita. Então, se o ego acredita na separação, então ensina o oposto disso. Porque no que acreditas, tu ensinas, e no que ensinas, tu aprendes. E aí ele fala, desse modo que vai aprender a verdade que vai libertar-te. E qual é a verdade, né, que vai libertar-te? É que eu sou o filho de Deus. Gente, isso aí é o que a gente tem que lembrar, mas lembrar completamente. Que Deus é o nosso Pai. Que nós nós nos vimos a parte de Deus, daí a culpa e a projeção, e acreditamos que somos a parte de Deus. A gente continua com essa crença na nossa mente, achando que Deus vai nos punir. Né? Daí o medo que nós temos, e por isso que a gente ataca. Né? É uma defesa contra Deus. Né? Os nossos ataques são uma defesa contra Deus no final das contas. Né? Qualquer ataque que eu faço em relação ao meu irmão, na verdade, eu estou atacando Deus em última instância. Então, ele fala isso, né? Ensinando o oposto do que eu acredita, é que nós vamos aprender a verdade e vamos nos libertar, né? Nos libertar da crença equivocada, né, do que nós somos. E vai te manter livre enquanto os outros aprendem de ti. Então, nesse meu alinhamento com o Espírito Santo, né, de aprender a verdade e não aprender o que o ego acredita,
é que eu vou dar o testemunho disso e outros vão aprender a partir de mim, né? Eles vão aprender de mim isso aí. Na medida em que eu dou o testemunho da minha crença através do que eu estou ensinando, né? O que eu ensino, eu dou o testemunho. Então, é pela minha experiência, né, pelo meu testemunho, é que eu vou ensinar e, ao mesmo tempo, vou aprender. Ele que fala, ele fala em seguida, o único caminho para se ter paz é ensinar a paz. Daqui a pouco, nos próximas sessões, ele vai falar das 3 lições do Espírito Santo, e uma delas é, para ter paz, ensina a paz para que possas aprendê-la. Aqui ele está antecipando isso. Ensinando a paz, tu mesmo tens que aprendê-la, porque não podes ensinar o que ainda dissocias. Então, eu só posso ensinar aquilo que eu acredito. Eu tenho, igual ele fala aqui na linha 6, tu tens que ter uma ideia para compartilhar. Eu não posso compartilhar o nada, eu compartilho sempre alguma coisa em que eu acredito. Então, o que vale a pena compartilhar? Né? O que vai me dar paz? É compartilhar o medo ou é compartilhar o amor? São as perguntas que eu preciso responder, para que eu possa me alinhar àquilo que vai me trazer paz, né? Que vai me deixar em estado de graça mesmo, né? De paz. E aí, o que ele fala na linha 7, muito importante a gente reter isso, a gente guardar isso, ele fala. Voltando à linha 6, tu tens que ter uma ideia para compartilhá-la. Essa ideia desperta na tua mente através da convicção que vem de ensiná-la. Então, aquilo que a gente já falou antes, a lição da crucificação, né? Ensina só amor, pois é isso que tu és. Mesmo que eu ainda não tenha certeza que eu sou só amor, que isso está, né, isso tá ainda para ser lembrado pela minha mente, para ser aceito completamente pela minha mente, mas se eu ensinar isso, isso vai despertar na minha mente. Vai ter um momento que eu vou falar, eu sou só amor. Aquilo vai ficar completamente claro e verdadeiro para mim. Então, eu não tenho que esperar eu sentir para eu ensinar, para eu dar o testemunho. Eu preciso dar o testemunho de que eu sou só amor, para que isso venha e fique claro para mim na minha mente. E eu percebo isso como verdadeiro. Porque ele fala, tudo que ensinas, estás aprendendo. Ensina só amor e aprende que o amor é teu e que tu és só amor. Então, a gente tem que ir para a aplicação mesmo, para a prática, né? Ensinar o amor, para que a gente próprio se convença de que nós somos, não se convença, a gente reconheça que nós somos só amor. A gente precisa desse reconhecimento, que o amor está aqui como a nossa verdadeira identidade, só que está meio escondido, né, pelas camadas de ilusão que a gente colocou em cima. Alguém quer comentar, gente? Menino, se esse for um bolo, vai dar gostoso, viu? Estou de água na boca com essa receita. Sinceramente. Não é brincadeira, não. Se essa receita for de um bolo, ave Maria. Ontem eu fiz uma broa de milho, eu me lembrei. Saiu legalzinha, né? Saiu legalzinha. Mas Então, de tanto fazer a broa, no final ela vai ficar legalzona, tá vendo? de tanto fazer a broa, você pode até um dia ensinar a se fazer uma boa broa. Isso aí. A cada vez que você vai fazendo essa broa, você vai ensinando, fazer e vai aprendendo. É. Eu tenho aprendido, eu faço sempre eu faço broa. Cada vez realmente sai melhor. Viu? Isso aí. Então é isso, gente. Essa ideia que você compartilha, ela no final vai despertar na tua mente através da convicção que vem de ensiná-la. Então, é importantíssimo a gente guardar esse ensinamento aqui e aplicar mesmo, né? E lembrar, tu és, daqui a mensagem da crucificação,
Ensina só amor, pois é isso que tu és. É usar essa mensagem da crucificação, colocá-la em prática. Ensina só amor, pois é isso que tu és. E aí nós vamos acordar para o fato de que nós somos só amor. A gente ainda está meio adormecido em relação a isso. Então, a gente precisa despertar isso em nossa mente, de uma vez por todas, né? É mesmo. Eu me sinto assim, eu me sinto tão preocupado em, em sair da batalha, que isso também não me deixa ver o amor. Você ainda está tentando se liberar de vários grilhões de preconceitos, de crenças. Mas se você, E o amor está ali, mas está escondido. mas se você se dedicar a ensinar o amor, no final você vai ver essas batalhas de outra maneira. Você vai ver pela ótica do amor. Até Vai se fazer outra coisa. acertar a broa perfeita. Pois é. Então tem que, assim, não é uma coisa depois da outra. Como nós somos amor, o que ele fala aqui, ó, ensina só amor e aprende que o amor é teu e que tu és amor. Então, que tal a gente começar a testemunhar esse amor que nós somos através de pensamentos, palavras, ações, né? Nos nossos relacionamentos, né? Com as pessoas, com a natureza, com nós mesmos. Vamos adocicar esses relacionamentos, né? Com amor, sendo amorosos, porque aí a gente vai aprendendo que a gente é amor. Né? A gente precisa aprender isso, então a gente tem que ensinar isso. E aí as outras pessoas vão aprendendo com a gente, porque a gente vai testemunhando isso. A receita é essa, né? E pondo os ingredientes direitinho, direitinho, direitinho. Pois é. Você falou em testemunha, né? Em testemunhar. O ato de testemunhar, de você ser testemunha do que não é você. Você testemunhar o ego tagarelando em sua mente. Então, você começa a discernir que quem está observando não é o observado. Você não é a voz de seu ego, você está observando. Então, vai surgindo aí um novo você. E esse novo você é o amor. Eu sinto isso. E o que ele fala aqui na linha 4, né? Ensinando a paz, tu mesmo tens que aprendê-la, porque não podes ensinar o que ainda dissocias. Então, mesmo que eu dissocie a paz, eu tenho que ensiná-la, que eu vou aprendê-la, e aí, no final, essa dissociação ela se desfaz. Que a dissociação é uma desconexão temporária do real. Então, a paz é real, mas eu tô ainda dissociada desse real. Mas eu vou ensinando a paz e eu vou aprendendo paz. E eu vou acreditando que eu sou pura paz. E que ele fala, o único caminho para se ter paz é ensinar a paz. Então não tem outra maneira. Eu Tem que sinto. ensinar para que eu possa aprender. Então eu tenho que acreditar na paz, porque tem que ter a ideia, né? Eu tenho que ter uma ideia antes, uma crença, que é a partir da crença que eu vou dar testemunho, né? É que eu vou experimentar. E aí, através dessa experiência, eu vou ensinando e vou aprendendo. Essa testemunha que faz a dissociação do Então, ego com o espírito, porque eles estão ali embolados. esse testemunhar que eu estou falando é a experiência. Assim, eu dou o testemunho, assim, como, por exemplo, ensinar. Eu não vou ensinar dando aula. Eu vou ensinar dando testemunho através dos meus pensamentos, palavras e ações. Tudo que eu fizer vai refletir isso que está na minha mente.
Então, se na minha mente está paz, o que eu fizer vai refletir isso, ou seja, vai dar o testemunho da paz que está na minha mente. Entendeu? Eu entendi. Estou falando nesse sentido. É como se fosse uma observação ativa. Reflete. O que eu fizer vai refletir isso que está na minha mente. Isso que eu estou chamando de testemunho. Esse reflexo que está na minha mente, que vai se refletir em tudo que eu faço, penso e falo. E sinto, né? Então, gente, a paz vai despertar na tua mente através da convicção que vem de ensiná-la, assim como o amor. Tudo que ensinas, estás aprendendo, então ensina só amor e aprende que o amor é teu. Né? O amor, Deus te fez como amor. Na hora que Deus fez o filho, ele estendeu o amor e a vontade dele para criar esse filho. Então nós somos somente amor, porque é o que Deus cria, é como Deus nos criou. A gente só precisa se lembrar disso. Né? Então, para lembrar, tem que ensinar, para poder aprender. E assim, alguém quer fazer mais algum comentário? Então, a gente pode encerrar, né? Eu queria que a gente lesse, se todos concordarem, a lição 237. Deixa eu ver se é ela mesma. A lição 237, que eu acho que a gente leu na semana passada, mas tudo bem ler outra vez, que tem que repetir mesmo para poder isso despertar em nossa mente, né? Então, Janete, você quer ler essa oração? Eu acho que Janete saiu, né? Não. Não está aparecendo na Não. minha. Agora eu vi que ela saiu. Gustavo, então, se você quer ler ou quer que eu leia, Gustavo? Eu posso ler. Tá. 237, né? Então, assim, vamos fechar os olhos para a gente escutar a oração, né? Sentir essa oração. A lição 237. Lição 237. Agora quero ser como Deus me criou. Hoje aceitarei a verdade a meu respeito. Eu me elevarei em glória e deixarei que nesse dia a luz em mim ilumine o mundo. Traga ao mundo a mensagem da salvação que eu ouço quando Deus, meu Pai, fala comigo. E contemplo o mundo que Cristo quer que eu veja, consciente de que ele põe fim ao amargo sonho da morte, consciente de que ele é o chamado do meu Pai por mim. Cristo é os meus olhos. Hoje, Cristo é os meus olhos hoje. E os ouvidos que hoje escutam a voz por Deus. E os ouvidos que escutam a voz por Deus. Pai, venho a Ti através daquele que é o Teu Filho e também é o meu verdadeiro ser. Vou repetir esse parágrafo 2. Cristo aos meus olhos, hoje, e os ouvidos que escutam a voz por Deus. Pai, venho a Ti através daquele que é o Teu Filho e também é o meu verdadeiro ser. Amém. Então, amado Jesus, nós agradecemos por esse instante santo dessa reunião, agradecemos pelas orientações que nos deste, e haveremos de ter força e o amor suficiente para colocarmos em prática
Isso que vai nos ajudar a abandonar o ataque em nossa mente. Gratidão pelos ensinamentos. Amém. Amém. Eu vou interromper, então, a gravação, tá, Gustavo? Tá bom? Bom, então, boa noite a todos, né? Muito obrigada e até a próxima reunião. Boa noite, gente.